Salve, salve galera, salve, salve nação, muito bom dia a todos. Estamos chegando aqui com mais um vídeo no canal do Casta. Estamos meio ausentes, mas estamos voltando aí com tudo. Hoje ainda tem mais um vídeo aqui, tem live, mas vamos falar aqui dessa vitória do Flamengo, 1-0 sobre o Amazonas, mas com mais uma atuação muito ruim do Flamengo, que preocupa demais a torcida. A torcida no Maracanã vaiou bastante, cobrou bastante, e o pessoal anda meio irritado aí com o Tite. Claro, se você é a primeira vez está chegando aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixe o seu like, que é muito importante. Você que já é inscrito aqui, deixe o seu like, né, compartilhe esse vídeo, ajude o nosso canal aí, né, a estar crescendo, sempre aqui cobrindo e fazendo aquelas análises do Flamengo para você. Vamos lá. A gente vai falar, antes que me pergunte, a Castanha estava na coletiva, ontem estava, mas o assessor não passou o microfone, eu não fiz pergunta, Raíssa não fez pergunta, Marquinho lá, que faz com o Deco, não fez pergunta, outras pessoas perguntaram, tinha ontem 3 perguntas selecionadas para fazer para o Tite, mas infelizmente não depende da gente, né? Depende do assessor. Mas vamos falar sobre esse jogo aí, galera, que o Flamengo com mais uma atuação burocrática, mais aquela atuação, né, ruim, um time pouco criativo, um time que pouco produz, né, ofensivamente. Defensivamente não sofreu risco nenhum, o time do Amazonas, um time da Série B, né, com o Sassá na frente apenas correndo, tentando alguma coisa. Matheus Cunha, que agarrou, fez uma defesa fraca, um chute em cima dele. Então foi um jogo só do Flamengo com posse de bola, atacando o Amazonas, mas só isso. Fica com a bola, circula para um lado, circula para o outro e não consegue ser efetivo. No primeiro tempo, a única jogada que conseguiu realmente sair de uma situação do Vinha, que tabela com o Bruno Henrique, né? Os jogadores do Amazonas vão dobrar em cima do Bruno Henrique, ele consegue dar o passe no meio dos dois, quebra ali, né, uma linha do Amazonas, o Vinha, né, dá o tapa na linha de fundo, faz um belo cruzamento e o Pedro faz de cabeça. E só. Algumas outras tentativas, né, com o Lohan, que ainda participava, mas errando na tomada de decisão também, quando tinha que finalizar, queria dar passe. Mas aí tudo bem, é garoto, né, faz parte. No primeiro tempo, o Flamengo tinha, né, a posse de bola, mas circulava ela muito devagar, muito lenta. Ele fazia a armação, tinha os dois zagueiros, o Alan, né, à frente, e você tinha Varela e Vinha fazendo, né, a passagem por dentro, com a amplitude total, a largura com o Lohan e com o Bruno Henrique. Né, Gerson e De La Cruz jogando bem próximo ao Pedro, buscando o jogo entre linhas. Né, o Tite empurrava 5 jogadores na última linha do Amazonas. Mas falando isso, parece até que, tá vendo, com 5... Não, mas era um time que não conseguia construir. O time para do lado do campo, principalmente do lado direito, tenta fazer uma triangulação, mas uma triangulação lenta, sem objetivo, aquela que não consegue clarear uma jogada para o terceiro homem conseguir chegar sozinho na lateral, né, da área para poder fazer um cruzamento ou um passe. Né? O Flamengo com muitos cruzamentos no primeiro tempo, cruzamentos aleatórios. E aí até tem uma situação, né? Por que não começar com o Léo Ortiz o jogo, de repente até com o Davi Luiz também, já que a maioria das bolas no primeiro tempo passavam pelos pés dos zagueiros na construção, no máximo com o Alan, e aí Fabrício Bruno forçando bola, Léo Pereira deu 2 forçadas seguidas, né, cruzando bola lá de trás para a área, aleatoriamente. Então eu acho que era muito mais um jogo para o Léo Ortiz e talvez para o Davi Luiz, porque essa questão de terem mais qualidade, né, para poder tentar dar aquele passe mais vertical, de quebrar uma linha ou até mesmo lançamento, mas que seja só o Léo Ortiz, né, que não vem tendo grandes oportunidades aí com o Tite. Né? Teve a volta do Gabriel, claro, sem ritmo, não se esperava nada, só a torcida, né, que ovacionou a volta dele, mas, né, muito pouco. Matheus Gonçalves entrou no jogo. O Tite, para mim, nessa questão,
bem claro, tentando agradar a torcida. Bota ali, né, o Gabriel e depois coloca o Matheus Gonçalves, que sabe que a torcida pede. Mas aí bota o Luiz Araújo para jogar na esquerda, o Luiz Araújo fica tortinho. Então, assim, são situações que realmente não dá para entender, né, que o Tite faz essas coisas. Mas se no primeiro tempo o time tinha posse, ainda tentava essa construção, mas não era objetivo, porque era muito lento na sua construção, no segundo tempo piorou demais. Time lento, né? Castanha, todos os jogadores do Amazonas atrás da linha da bola, é difícil criar. Ei, qual o time que vai chegar no Maracanã contra o Flamengo e vai jogar de peito aberto? Qual o time que vai enfrentar o Flamengo no Maracanã que vai sair para o jogo? Talvez o Fluminense? Talvez. Então, na verdade, é que o Tite tem que ter um repertório maior. Aquilo que eu perguntei para ele no último jogo. Porque a maioria dos times que vão jogar contra o Flamengo no Maracanã vão se fechar. E aí, ele vai ter essa dificuldade? Depois, quando ele coloca o Gabriel, ele tira o De La Cruz. Né? E aí fica num 4-2-4. Com Alan e Gerson no meio, Lohan, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. E aí que o time não cria mais nada mesmo. Então, mais uma atuação muito burocrática, uma atuação que preocupa, né? E eu não estou falando só nessa questão do Amazonas, não, mas já pensando no jogo contra o sábado contra o Bragantino e principalmente na quarta-feira que vem contra o Palestino, que é um jogo de vida ou morte aí na Libertadores. Então, ele fala muito da largura, só que a gente já explicou aqui para vocês, com o time todo atrás, o Bruno Henrique aberto, não produz quase nada, né? Fica nulo. Do outro lado, o Lohan ainda tentava. Depois ele coloca o Luiz Araújo, depois o Matheus Gonçalves. O Luiz Araújo tem uma bola no segundo tempo, ele e o zagueiro, e ele não consegue driblar para finalizar no gol. Então, assim, isso é para você ver realmente, os jogadores estão mal. Mas por que os jogadores estão mal? Se antes jogavam bem, os treinamentos do Tite não estão conseguindo tirar o melhor dos jogadores, o que está acontecendo? É só uma fase ruim? A verdade é que esse Flamengo atual, esse Flamengo que vem jogando hoje, não passa confiança para a torcida. E teve mais uma atuação burocrática, mais uma atuação ruim. Então, assim, o que se esperar, galera, dos próximos jogos? Essa é a minha maior dúvida. Então, foi um jogo ruim, um jogo, né, que, para mim, o destaque para colocar o Matias Vinha foi um destaque. Acho que o Alan jogou bem, mas no segundo tempo também, quando a bola caiu no pé dele, forçou algumas bolas, porque não dava opção, porque ele tirou o De La Cruz, tirou o meia, né? E o restante, vou te ser sincero ali, difícil. A zaga não trabalhou praticamente, então não tem uma avaliação, e o resto pouco produtivo. Valeu a vitória? Valeu. Mas desempenho, performance, está muito abaixo, muito ruim. E, sinceramente, eu pergunto para vocês, meus amigos, comenta aí à vontade qual é a perspectiva de melhora. Vocês acreditam ainda que o Tite possa dar a volta por cima e conseguir fazer esse Flamengo jogar de novo? Claro, vitórias ajudam. Cebolinha voltar, se voltar bem, ajuda, porque nessa forma do Tite de jogar, ele depende muito desses extremos, desses caras que jogam aberto, ter o drible, ter o rabisco, conseguir quebrar uma linha com o drible. E ele sem o Cebola, ele não tem ninguém que faça isso. Então é um time pobre de ideias, pobre ofensivamente. Precisa melhorar muito, seu Adenor. Muita coisa. É isso, meus amigos. Um videozinho agora pela manhã. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. À tarde vou fazer um outro vídeo aqui para vocês, porque eu falei que ia filmar o aquecimento e eu vou mostrar para vocês, né, o aquecimento e que para mim reflete muito no jogo. Mas eu explico isso no vídeo da tarde, não percam, porque vocês vão ver realmente uma coisa que acontece no aquecimento que reflete totalmente no jogo, apesar deles não concordarem, já adianto isso para vocês. Tá bom?
E mais tarde tem live, claro, aqui no canal também. Vamos voltar com tudo aqui no canal, né, do Casta, canal Bruno Castanha. Tá bom? Deixa o like aí, se inscreve e tamo junto. Saudações, aquele abraço.